Você tá com o bebezinho em casa, novinho, fazendo o maior show durante as madrugadas e você não sabe o que fazer para o bebê dormir? Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou dar dicas bem legais para bebês recém-nascidos e uma dica essa super especial para bebês maiores. Mas não esqueça de curtir e se inscrever no canal, porque vai ter muitas dicas legais, vocês vão acabar indo para outros vídeos para aprender mais, mas não esqueça do meu like, tá bom? Me acompanhe! A primeira dica é definir se estamos falando do sono diurno ou do sono noturno. Eu explico. O sono diurno, ele é mais leve e com intervalos, então são sonecas que o bebê tem. Quanto maior o bebê, mais espaçamento entre essas sonecas, e quanto menor, mais novinho, recém-nascido, ele dorme mais tempo, na verdade, do que ele fica acordado. E tudo bem. A diferença é que no sono diurno, você não precisa deixar a casa num silêncio absoluto. Porque não é noite. O bebê, por mais que ele queira e precise dormir nesse momento, ele precisa aos poucos ir entrando na rotina da casa e entendendo que de dia são sonecas e de noite é o sono profundo, onde a gente descansa mesmo do dia. Então, deixa a casa arejada, clara, pode até diminuir um pouquinho a luz, mas não deixa um escuro absurdo e nem um silêncio absoluto. Pode ter barulho de TV, de pessoas falando, do cachorro latindo, dos vizinhos, é normal. Assim o bebê vai entendendo que de dia se dorme menos e de noite é que se dorme mais. No sono noturno, daí sim, vai ser as coisas mais escuras, a casa já vai se acalmando, ficando mais em silêncio, e assim o bebê vai entendendo a diferença do dia e da noite. E nisso entra a dica número 2, que é estabelecer uma rotina. Claro que com bebês bem novinhos, recém-nascidos, não tem muito como você estabelecer a rotina, mas já dá para começar. Um exemplo é esse que eu falei sobre ser de dia ou ser de noite. Então o bebê vai entendendo que durante o dia são sonecas menores e à noite são sonecas maiores, né? Um sono mais profundo. E como que você vai ajudar o seu bebê a entender isso? Quando começar a anoitecer, você vai começar a deixar a casa mais calma, mais tranquila, vocês vão começar a diminuir os barulhos, não que precise já do silêncio absoluto, mas precisa diminuir o ritmo da casa para o bebê ir entendendo que agora é a hora de se acalmar. Então, o que você pode estabelecer de rotina desde as primeiras semanas de vida do bebê é o banho. É claro que isso é uma dica e um exemplo, você vai ver o que melhor se adequa à sua família. Mas um exemplo bem legal é essa do banho. Quando começar a anoitecer, você vai começar a deixar a casa mais calma, você vai preparar o banho do bebê, ele vai tomar banho, vai mamar e vai dormir. Tudo vai ficar mais tranquilo, os sons, a luz mais baixa, para o bebê ir entendendo. Você vai perceber que vai chegando no final do dia, ele vai precisar desse banho, ele vai pedir esse banho para se acalmar. Uma dica bem legal sobre o banho do recém-nascido é um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. Porque muitas vezes o banho, ao invés de ser um momento tranquilo, principalmente nas primeiras semanas de vida do bebê, que ele não entende, ele se assusta fácil, acaba virando um momento de estresse para o bebê e para a família. Então nesse vídeo eu dou banho do Bernardo, ele tinha só um mesinho de vida, e eu mostro como dar um banho tranquilo e relaxante para o bebê. E também é importante com relação ao banho, que às vezes você percebe que mesmo com essas técnicas de acalmar o bebê, de ter um banho tranquilo que eu mostrei no vídeo, o bebê ainda chora, talvez seja porque seja o momento dele mamar. Você está escolhendo a hora muito próximo da hora da mamada do bebê. Então o interessante é ou dar o mamar para o bebê e esperar uma meia hora, 40 minutos para digestão e então dar o banho, ou você se antecipar. Se ele mama sempre às 7 da noite, então vou dar o banho às 6. Antecipar uma hora da hora de mamada o banho do bebê, porque daí ele vai tomar o banho, vai relaxar, vai mamar e vai ficar tudo bem. Dica número 3. Minha amável, inseparável almofadinha de sementes. Ela é uma almofadinha simples, tem sementinhas dentro dela, camomila, cravo, eu não sei exatamente o que tem. A gente compra em lojas de roupa de bebê e geralmente elas se chamam almofadinha anticólicas. Mas não necessariamente você tem que usar só no momento de cólica do bebê. Você pode aquecer ela no micro-ondas, se você tiver, por 30 segundos. Você vai aquecer uma temperatura que ela vai ficar morninha, que você vai sentir gostosinho, sabe? Um calorzinho, e vai colocar na barriguinha do bebê. Não só para cólica, né? Claro que para cólica vai ajudar bastante porque o calor acalma a dor, né? Alivia o desconforto. Mas também porque dá um aconchego, uma segurança, um calorzinho gostoso que o bebê relaxa.
Essa é uma dica muito legal. A minha é begezinha porque eu uso nos ensaios newborn para não aparecer por debaixo, né, do ilhadinho do bebê, mas tem vários modelos bem fofinhos, bem bonitinhos, com vários personagens inclusive. A dica número 4 é o charutinho. E por que é tão importante o charutinho? O bebê, quando ele está dentro da barriga, ele está dentro do útero. Então, por mais que ele se mexa, ele sempre vai sentir as paredes do útero, então ele se sente confortável assim, é o tipo de mundo que ele conhece, ele está sempre protegido, sempre como se estivesse dentro de um abraço. E então quando o bebê sai da barriga, o mundo é completamente diferente, a gente praticamente não tem limites. Então veja que o bebê faz os movimentos com a mãozinha, né? Ele estica os bracinhos assim, desesperado. Muitas mães interpretam que o bebê quer ficar solto. Mas não, observe a expressão do seu bebê, o rostinho dele é de susto, ele tá assustado. O nome disso se chama reflexo de Moore ou reflexo do abraço. Ele procura as paredes do útero, não encontra, ele se assusta porque ele tem a sensação que tá caindo. Não sei se vocês lembram, né? Já aconteceu com vocês quando a gente tá andando e pisa num degrau em falso, aquela sensação que o chão sumiu e que a gente vai cair. É mais ou menos isso que o seu bebê tá sentindo. Então precisa sempre deixar as mãozinhas perto dele. Então com recém-nascidos, o charutinho é uma coisa que funciona muito e ajuda o bebê a se acalmar e ficar tranquilo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz com o Vini, ele tinha poucas semanas de vida, que eu faço o charutinho e eu mostro como fazer e enrolar bem o bebê para que ele fique bem presinho e não solte as mãozinhas. Não precisa ter medo de enrolar, você vai achar um tecido que seja legal, que você se sinta seguro em enrolar o seu bebê e vai deixar ele presinho. Você vai perceber que o bebê vai ficar tranquilo. É claro que se o bebê está com fome, não há realmente o que você faça que vai acalmar a não ser dar um peito. Mas essa dica do charutinho ajuda o bebê a acalmar. Sabe aqueles choros que não acaba e que o bebê, você sabe que o bebê precisa dormir e ele não adormece? Essa dica do charutinho vai ajudar bastante. Uma almofadinha na barriga, um charutinho, resolve, qualquer bebê dorme. Se mesmo assim ele ficar angustiado, continuar agitado procurando o peito, dá mamar para ele enroladinho mesmo, você vai perceber que ele vai adormecer e ficar bem mais tranquilo. A quinta dica é a sucção, é o que eu já falei do mamar, né? Enrolar o bebê, colocar a almofadinha e colocar o bebê para mamar. Por quê? Os bebês precisam sugar para se acalmar, eles nascem já com essa necessidade de sucção muito forte, muito apurada, até por questão de sobrevivência. Ele precisa sugar para conseguir o alimento do peito da mãe e também para estimular a produção de leite, aumentar a produção de leite no corpo da mãe. Então o bebê precisa sugar. Muitas vezes ele acabou de mamar, ele tá satisfeito, tá tudo bem, mas você percebe que ele procura, ele ainda quer mais. Então essa dica de enrolar o bebê no charutinho, colocar uma almofadinha e dar mais um pouco de mamar, às vezes você vai ver que é só um pouquinho, só pro bebê se acalmar e ficar tranquilinho e ajudar ele a pegar no sono. Não há problema no recém-nascido mamar e dormir, ou dormir mamando. Não há problema nenhum nisso, é natural nessas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Depois as coisas vão ficando diferentes, vai evoluindo e vai espaçando essas mamadas e vocês também vão estabelecendo melhor a rotina de vocês. E não precisa, no caso, dar a chupeta porque pensa que o bebê está chupetando o seio. Isso não existe, o bebê não chupeta o seio, ele não conhece a chupeta. Ele mama para conseguir o alimento, ele suga a chupeta na esperança de vir alimento, ele sabe que ele precisa sugar para conseguir o mamar, então é por isso que ele aceita a chupeta. Então ele adormece porque ele cansa de tentar conseguir o alimento e dorme. Mas se você der o peito é muito melhor, muito mais saudável para o seu bebê, porque ele vai mamar o peito, vai vir leite para ele e mesmo que não aconteça essa troca, ele vira o leite, que ele fica... Tá? Aqueles mamadinhos que só dá umas tremidinhas na boca, que o pessoal fala que tá chupetando, o nome disso é sucção não nutritiva. O bebê está desgastando essa necessidade de sucção, porque ele precisa disso, o corpo dele e a parte psicológica dele também precisa disso, mas também existe uma conversa com o peito, uma troca ali, onde o peito entende, né, aprende com o bebê quanto de leite ele precisa, se precisa aumentar a produção. O peito também faz uma checagem com relação ao bebê, se precisa de algum nutriente, precisa de alguma vitamina, ou se o bebê entrou em contato com alguma bactéria do ambiente para criar imunidade. Acho que vocês já ouviram falar de uma notícia que aconteceu esses tempos que a mãe coletou leite, daí o bebê tomou uma vacina e um dia depois que o leite estava diferente. Vou deixar esse link também na descrição do vídeo que é bem interessante, bem legal, que vai bem em contra o que eu tô falando para vocês com relação ao leite. Sexta dica é como colocar o bebê para rotar.
Às vezes na hora de colocar o bebê para rotar, a gente levanta ele meio sem jeito, ou o simples movimento de levantar o bebê já acorda ele e ele quer voltar a mamar e ficar nesse ciclo sem fim de mamar. Não há problema nisso, né? Todo o problema que o bebê tem, ele resolve no peito e é um ótimo solucionador de problemas. Não há problema do bebê resolver os problemas dele no peito. Mas se a gente consegue achar outras artimanhas para isso, para ajudar a mãe a descansar, também é muito bom, não é mesmo? Então, o que você pode fazer? Ao invés de você levantar, né, o bebê para rotar, que você percebe que só nesse movimento de levantar, quando o bebê está mamando, você percebe que ele está chegando no final da mamada, simplesmente deixa ele mais inclinado, deixa ele fazer a sucção nutritiva dele, deixa ele relaxar, deixa o bebê mais inclinado para que o bebê comece a fazer a digestão do leite já aqui no colo e comece a adormecer. Nisso você espera um tempo que você não precisa levantar o bebê, ele vai estar inclinado e bem sentadinho no teu colo. É uma dica bem legal porque vai evitar que o bebê acorde só no fato de você pôr ele para rotar. 7ª dica, esperar o sono REM passar. Isso é uma dica de ouro e muito importante que eu demorei muito para aprender sobre isso. Por quê? Sabe quando o bebê começa a virar os olhos, a sorrir, fazer cara de bravo? Às vezes até ele tá te olhando assim com o olhar parado, assim, não pisca, assim, parece que até fica esquisito. Ele tá no sono REM, é um sono leve que todos nós temos na verdade, só que a gente não percebe. Esse sono leva um tempo de 15, 20 minutos e depois o bebê vai para o sono profundo. Ele fica intercalando nessas fases do sono, é normal, nós também fazemos isso, mas a gente não vê. Por quê? Ele fica nesse sono leve por questão de segurança mesmo, de sobrevivência. Ele está no sono leve, vai para o sono pesado, depois volta para o sono leve e assim vai indo. Então, no sono leve, o corpo dele percebe se ele precisa, se ele está com fome, se ele está com sede, se ele está com calor, com frio, algum desconforto, fralda suja. E se ele estiver bem, ele vai voltar a dormir. Se não, se tiver alguma coisa faltando, o bebê vai despertar. Porque no sono profundo ele está relaxado, ele não desperta, mas no sono leve sim. Então, quando você tá com o bebê no colo aqui, que eu te falei, né? Deixa aqui no colo mesmo, tá vendo que ele tá sorrindo, que ele tá revirando os olhinhos, que ele tá fazendo o biquinho? É a coisa mais linda do mundo, mas faz de conta que não tá vendo. Deixa quieto. Deixa o bebê adormecer profundamente, relaxar, ficar bem molinho. Você mexe na mãozinha dele, ele tá bem relaxado, porque aí sim é a hora de você colocar o bebê no berço. Antes disso, não. Espera um pouco pro bebê adormecer bem, ficar bem relaxado, para daí você poder mexer nele. A dica número 8 é a inclinação do berço. Os bebês recém-nascidos, eles nascem sem a válvula do estômago pro esôfago. É como um copo, né, que está cheio de água, se a gente vira, volta. Por mais que você não veja o bebê regurgitar quando ele está deitado no reto, você vai ver ele fazer caretinhas, ele mascar, ele engolir, é porque está voltando leite. E isso causa incômodo pro bebê. E então, geralmente ele acorda, igual fala, o berço tem espinhos, você põe o bebê no berço, ele acorda e chora, você pega no colo, ele acalma. Mas é porque no colo ele está sempre inclinado, a cabeça do bebê tem que estar sempre acima do corpo. Eu fiz um vídeo que mostra de uma maneira bem prática como arrumar o berço. Vou deixar também na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. Que com coisas práticas a gente inclina o bercinho ou o lugar que o bebê vai dormir para que tenha essa inclinação que tem que ser de 30 graus. Veja como é a inclinação do bebê conforto, como é do bercinho da maternidade, o porquê que era, né, aquela inclinação. A gente não sabe, ninguém conta pra gente, mas é por conta disso, por causa da inclinação e do refluxo fisiológico que todos os recém-nascidos têm. Precisa inclinar o berço para ficar mais confortável para ele. E na dica número 9, vem o conforto do bercinho. Ou o lugar que ele estiver dormindo, não importa, pode ser na cama e tal, mas o importante é a inclinação que eu já falei, mas também o bebê gosta de ficar aconchegado, de ficar juntinho, de ter limites. Então uma dica muito legal é colocar um ninho, caso você tenha, no berço ou no lugar que o bebê vai dormir, para que ele fique aconchegado, seja fofinho, fique em volta. Ou também nesse vídeo que eu coloquei o link para vocês de como arrumar o berço, também mostra como fazer tipo um ninho, de um jeito bem prático, com coisas que você tem em casa para ficar confortável para o bebê e também para segurar o bebê para não virar um escorrega na inclinação de 30 graus. Claro que tem que tomar cuidado para que não fique muito tecido, coisas que o bebê possa trazer para o rosto conforme ele for se mexendo e correr o risco de sufocamento, né? Isso não pode. Então tem que ter todo o cuidado, ou é um ninho mesmo, ou fazer do jeito que eu mostro para vocês lá nesse vídeo de arrumar o berço, que não vai ter como. Tem o ninho, mas não tem como o bebê se mexer muito e trazer tecido pro rostinho. A dica número 10 vale ouro.
Porque como você vai pôr esse bebê no berço? Porque você já fez tudo certinho, ele já tá dormindo, já tá apagadinho. Às vezes só de colocar o bebê no berço, eles são muito sensíveis. O simples fato de você se afastar, o vácuo que vai criar do seu corpo se afastar dele, já vai assustar o bebê. Então precisa tomar cuidado na hora de pôr. É quase como se a gente fosse soltar uma bomba, né? E eu sei que de madrugada os pais vão entender isso, né? Que a gente quer que o bebê durma, ele dormiu, e a gente vai colocar no berço pra gente dormir um pouquinho também. O bebê acorda e acabou, né? Acabou o sossego. Então tem que cuidar do jeito que você tá com o bebê no colo, pra não... A hora que você for colocar ele, ter um jeito, né? Porque às vezes a gente vai assim, coloca o bebê e não tem muito como tirar, da vontade de rosquear o braço pra deixar o braço ali, a gente poder dormir, depois pega de volta. Não tem como, né? Então já pega o bebê no colo, você precisa segurar a nuca do bebê e a bundinha dele. Então segurando o bebê pela nuca e pela bundinha, você tem todo ele, porque ele é pequenininho. Então já vai assim pro berço. Daí você vai colocar lá, você tira a tua mão debaixo da cabecinha dele, mas mantém a outra por cima, segurando o corpinho do bebê com o peso da sua mão em cima do corpo do bebê. Por quê? Para ele se sentir protegido, seguro, dá uns tapinhas na bundinha, se ele se mexer, faz o shh para ele se acalmar. Daí sim você vai se afastar devagarzinho. E pronto, o bebê vai dormir, vai ficar tranquilinho ali. Já tá tudo certo, tá bem mamadinho, tá enroladinho, com a almofadinha quentinha na barriga, tá no sono profundo, tá tudo bem. E você pode voltar a dormir, olha que delícia! A dica 11ª, que é a dica bônus, que eu falei que ia dar para bebês maiores. Porque, né, essas dicas são mais para recém-nascidos, mas se encaixa bem para bebês até 3 meses. E depois disso vai depender de como cada família vai levar as coisas ali com o bebê. Mas a dica 11ª, e até para vocês que têm recém-nascido quando o bebê ficar maior, é colocar uma música para cantar mesmo, né? Você cantar uma música ou uma história para o bebê adormecer. Por quê? Tem que ser sempre a mesma. Você vai colocar dentro da rotina do bebê isso. Então ele sabe que na hora de dormir você vai cantar aquela música. É claro que você não precisa saber desde a primeira vez qual vai ser a música. Vocês vão se conhecendo e vão se sentindo e ver qual música que vai dar mais certo. Mas o importante é, em algum momento, você escolher uma música determinada para que cante para o bebê dormir. E essa dica é muito legal porque eu usei por muito tempo com os meus filhos, até pouco tempo atrás, na verdade, eu tinha que cantar a música da Letícia e a música do Davi. Mas com a Letícia, por exemplo, ela tinha 4 meses, né, nessa fase, eu cantava para ela Brilha, Brilha, Estrelinha. Ela, nessa idade, ela já não precisava necessariamente do peito para adormecer, só de eu pegar ela, ninar e cantar, e às vezes só de colocar no berço e cantar, ela já adormecia. Então eu cantava essa música, como ela é curtinha, eu cantava 3 vezes ela. Na primeira ela ouvia inteira, na segunda, no meio da segunda ela já adormecia, eu cantava a terceira só para manter, né, as coisas tranquilinhas ali para ela dormir. Isso é bem legal. E com o tempo, ao passar dos meses, meu marido também começava a cantar para ela, né? Ele também cantava desde o começo, mas daí lá com 7, 8 meses eu percebi que ela tinha uma preferência pela música dele. Era uma música de escoteiro que ele cantava, nem era infantil, mas ela preferiu a música dele. Tudo bem, eu lido bem com isso. E daí eu passei a cantar essa música também pra ela, que foi, nossa, anos, deve fazer 1 ano, 2 que a gente parou de cantar as músicas só da boa noite, né, pra todo mundo, pros pais, pros gatos, todos os gatos que a gente já teve, e daí a gente reza e daí eles dormem. Mas antes, além dessas rezas todas, a gente tinha que cantar a música de cada um. Então o bebê gosta, ele se sente confortável com a rotina, ele se sente seguro, ele sabe o que esperar. Então lá, por exemplo, tomou o banho, mamou, canta a musiquinha, ou a historinha, se você quiser contar, e o bebê vai entendendo que é hora de dormir com essa musiquinha e eles vão adormecendo tranquilos. Isso é bem legal, eu gosto bastante dessa dica. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram dessas dicas? Ajudou vocês de alguma maneira? Me contem. Se tiverem alguma dica legal também, coloca nos comentários que eu gosto de ler. Alguma dica de conteúdo para vídeo também que eu escuto e eu tô gravando os vídeos para vocês, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal e me acompanhem para os próximos vídeos aí. Beijo!